nossos vídeos estudando no CC, e neste faremos alguns comentários sobre resolução e discussão de sistemas lineares, por intermédio da regra de Cramer e a regra de escalonamento. Então, a princípio, faremos neste vídeo comentário dessas três primeiras questões, são questões em nossos vestibulares, e mais, senhores, essas três. O ideal é que você faça uma paradinha no carrego de seu vídeo e tente solucioná-las. Bem, senhores, vamos aqui, antes de iniciarmos a resolução, uma pequena lembrança sobre o sistema de escalonamento. Se você tem um sistema pela frente e depois de escalonado ele ficar nessa forma, ou seja, nós temos aqui pela frente, senhores, a nossa última equação do sistema, uma equação que pode-se dizer admite uma única solução, ou seja, nós temos um sistema possível e determinado, um SPD. Para chegarmos à sua solução, resolvemos de baixo para cima, ou seja, da terceira para a primeira variável. No caso, primeiro cálculo, para o cálculo do z, então, dividimos essa equação por 2, chegamos a z igual a 5. Senhores, para chegarmos à variável y, vamos aqui no caso a segunda equação, onde ao z nós vamos substituir pelo seu valor que é o 5. No caso, ficamos com y mais 5 igual a 5, transferência desse 5 a segundo membro vem negativo, e 5 menos 5, senhores, é o 0. Para chegarmos à variável x, terceira variável no cálculo, e a primeira do sistema, substituímos o y pelo seu valor que é 0, e bem como o z por 5. Senhores, fazendo isso, ficamos a depender dessa nossa primeira equação de x mais o y que é 0, mais o z que é 5 igual a 6. Transferindo esse 5 a segundo membro, vem negativo, e 6 menos 5 é 1 que nos fornece o valor de x. Podemos então citar, senhores, que o conjunto de solução dessa equação é a terna. Primeiro valor é o valor da primeira variável, que é x, 1. Segunda variável é o z, y, que é 0. E a terceira variável, valor z, 5. Aí então, senhores, a terna solução. Agora, gente, se porventura nós estivermos a escalonar um sistema e chegamos a esse tipo, ou seja, uma equação 0z, por exemplo, igual a 8, senhores, temos pela frente uma equação de impossível cálculo, né? Ou seja, essa equação nos fornece ou nos cita que nós temos pela frente um sistema impossível, um SI. Ele não admite soluções, né, senhores? Porque se formos isolar o z, ficamos com 8 sobre 0 e não dividimos por 0, senhores. Então, solução para o caso conjunto vazio. Agora, senhores, se tivermos o caso C, depois do escalonamento ficarmos com a equação 0z igual a 0, senhores, nós temos aqui uma equação indeterminada, né? Ou seja, ela admite infinitas soluções. Isso nos fornece, então, um sistema SPI, ou seja, sistema possível indeterminado. Senhores, já concluímos aqui o seguinte: para z, temos uma considerada variável livre, ou seja, essa variável z ela pode assumir qualquer valor real que essa igualdade se verifica. Vamos usar para ela o alfa. Senhores, para chegarmos então à segunda variável do sistema, em outras palavras, a variável y, vamos usar o z valendo alfa. Então, ficamos com y mais alfa igual a 5. Isolando aqui o y, senhores, ficamos com o valor do y a determinar de 5 menos alfa. Finalmente, vamos à primeira, vamos usar o y valendo 5 menos alfa e o z valendo alfa. Senhores, fazendo isso e operando aqui, dá para a gente cancelar o menos com mais alfa, trazendo 5 a segundo membro vem negativo, e 6 menos 5 nos fornece o x, que é 1. Sistema possui como solução a terna 1, 5 menos alfa, que é o valor da segunda variável y, e a terceira alfa. À medida que você atribua valores a alfa, senhores, encontramos
infinitas soluções para esse caso de sistema. Então, senhores, aí uma pequena recordação sobre o sistema, o escalonamento do sistema. Bom, vamos aqui à nossa primeira. O valor de A para que esse sistema seja possível e indeterminado é, senhores, sistema possível e indeterminado. Uma das maneiras de chegarmos lá, em relação ao caso, trabalharmos com a matriz A sendo a matriz dos coeficientes do sistema, já que esse sistema é um sistema quadrado, né? Ou seja, seu número de variáveis, duas, números de equações também duas. Então, senhores, podemos usar, para o caso do possível indeterminado, trabalhar com o determinante das variáveis do sistema sendo valendo zero. Então, senhores, se o det é igual, diferente de zero, você tem um sistema possível determinado. E caso você trabalhe com ele valendo zero, que é o nosso caso, nós temos a condição do sistema ser possível indeterminado ou impossível. Então, já que ele pede possível indeterminado, vamos trabalhar com esse det valendo zero. Então, senhores, determinante de segunda ordem, é só usarmos o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da secundária, igual a zero. Senhores, isolando no caso A nessa equação, ficamos com menos A igual a 6. Né? Multiplicando a equaçãozinha por menos 1, chegamos a A igual a menos 6. Então, senhores, solução do sistema, solução da questão, A valendo menos 6, opção A. Senhores, vamos ao outro, no caso aqui uma questão da Fundação Getúlio Vargas, São Paulo. Ele dá ou fornece esse sistema e pede a situação, né, para que ele seja condicionado a determinado, possível, determinado, com a única solução indeterminada. Então, senhores, uma das maneiras da gente chegar a isso é que se verifica que nós temos pela frente um sistema homogêneo. Quando é que um sistema é homogêneo? Quando todos os seus termos independentes são nulos. É o nosso caso. Esse sistema homogêneo, senhores, ele sempre admite pelo menos uma solução, que é a solução nula. E, em geral, para a sua discussão, é suficiente o estudo do determinante da matriz incompleta, em outras palavras, do determinante dos coeficientes dessa matriz. Porque, senhores, se esse determinante venha a ser diferente de zero, ele será um sistema possível determinado, só admite a solução trivial, que é a nula. Agora, senhores, se nós encontrarmos aqui o determinante desse sistema, os coeficientes desse sistema valendo zero, nós temos então um sistema indeterminado, um SPI. Além da nula, ele admite outras soluções. Um lembrete, senhores, esse sistema homogêneo, ele nunca será impossível ou incompatível. Ou seja, ele nunca deixa de possuir solução. Bom, senhores, então vamos aqui ao nosso caso. Vamos trabalhar com o det valendo, ou seja, em busca do seu valor. Aqui uma das maneiras da regra de Cramer, nós aqui denominamos o sobe e desce. Vamos subir, trabalhar com a primeira coluna subida 1. Na primeira coluna vamos descer o 2. Na terceira coluna vamos subir, no caso, o último elemento, menos 14. E vamos descer o menos 1. Outra maneira de apresentarmos a regra de Sarri, já trata-se de um det de terceira ordem, que no caso aqui, senhores, trabalhamos organizando esse determinante, o 2, 3, menos 1 a sua primeira equação, 1, 2 e 4 a segunda, completamos a terceira equação com a ausência aqui da variável y, coeficiente 0. Bom, gente, vamos então ao determinante. Vamos fazer as suas diagonalizações em relação à principal. Nesse produto, sempre conservamos o sinal de todos eles. 1 vezes 3 é o 3 vezes 4, 12. 2 vezes 2 vezes o menos 14 é o menos 56. Aqui temos um zero. Adicionado esses três valores, chegamos a menos 44. Vamos à secundária. Diagonal secundária é a 1, menos 1, 4, 1. As possíveis, 1 acima e outra abaixo. Não esquecer que, nesse sentido, nós devemos trocar os sinais de todos os produtos. Então, senhores, aqui no caso da menos 42, passamos a trabalhar 42.
Aqui no caso da menos 2, passamos a usar 2, repetimos, trocamos o sinal dos produtos, e aqui é 0. Adicionado os 3, senhores, 44. Podemos então concluir que a operação, o valor determinante é menos 44 mais 44, que é 0. Senhores, se o determinante de um sistema homogêneo quadrado é 0, ele trata-se de um sistema indeterminado, ou seja, é um SPI, ele admite infinitas soluções, além da nula, ele admite infinitas soluções. Podemos então, em relação às nossas opções, usar a D, trata-se de um sistema homogêneo indeterminado. Senhores, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, solução desse sistema. Vamos aqui trabalhar com o escalonado, né? Ou seja, vamos tomar aqui o sistema, certo? E vamos usar o método escalonamento. Então, senhores, para trabalharmos, ou seja, vamos ter que zerar essas duas primeiras aqui variáveis, né? Da segunda e da terceira equação, a primeira variável. Então, para isso, vamos trabalhar com a primeira em relação à segunda equação. Vamos multiplicar a primeira equação por menos 4 e adicionar com a segunda equação. Então, senhores, assim sendo feito, né? Menos 4x mais 4x era. Menos 4 mais 2y, menos 4y mais 2y dá o menos 2y. Menos 4z menos z é o menos 5z. Termos independentes, senhores, dá o menos 24 mais 5 dá o menos 19. Senhores, vamos à primeira em relação à terceira equação. Vamos tomar então a primeira, multiplicá-la por menos 1 para encontrarmos o oposto do x. É bem prático você encontrar esse valor. Muita gente faz confusão com isso. Só você fazer o seguinte. Por exemplo, vamos ter que eliminar essa variável x da terceira equação do sistema de escalonamento. Tomamos esse valor e dividimos por esse. 1 dividido por 1 dá 1. Você trabalha com o oposto em relação à equação 1. Mesmo caso aqui em relação ao anterior, 4 dividido por 1, 4. Porquanto eu pego a primeira, o oposto da divisão. O oposto do 4 é o menos 4. Bom, senhores, voltando aqui ao nosso caso, vamos multiplicar a primeira por menos 1 e adicionar com a terceira. Então, senhores, assim sendo feito, menos x mais x é o 0, menos y mais 3y é o 2y, menos z mais 2z é o z, menos 6 mais 13 é o 7. Senhores, nessa equação, fizemos aqui no caso o cancelamento, ou seja, fizemos o anulamento do coeficiente de x, podemos tirá-los então. Partimos agora para essas duas apenas, ou seja, vamos tomar a primeira por 1 e adicionar a segunda. Como nós chegamos a esse 1? Ó? 2 dividido por menos 2 dá menos 1. Pegamos o oposto. O oposto de menos 1 é 1. Então, vamos, em outras palavras, somar a primeira com a segunda, né? Então, vamos ficar com quem? Vamos zerar o y. Vamos ficar com menos 4z e menos 19 mais o 7 é menos 12. Senhores, nessa terceira equação, podemos tirar o y da jogada. Ficamos com menos 4z igual a menos 12. Então, trata-se de um sistema, senhores, possível e determinado. Não temos variável livre, então vamos nós. O valor de z, dividindo essa equação por menos 4, chegamos a z igual a 3. Vamos à segunda equação, a segunda passagem aqui, ó, e vamos usar o z valendo 3 para chegar a y. Então, vai ficar quem? 2y mais 3 igual a 7. Senhores, ficamos a depender do 2y, 7 menos o 3 é o 4. Dividindo a equaçãozinha por 2, chegamos a y valer 2. Senhores, para chegarmos à primeira, vamos usar aqui no caso a primeira equação. No lugar do y, vamos usar o seu valor que é 2 e no lugar do z, o seu valor que é 3. Ficamos com x mais 5 igual a 6. Isolando o x, ficamos com 6 menos 5 é 1. Solução do sistema, senhores, é a terna 1. Primeira variável, x. Segunda variável, 2. Terceira variável, 3. A opção é.
Senhores, a Universidade Católica de Minas, o valor de M para que esse sistema seja indeterminado, ó, sistema homogêneo, cuidado com ele. Então, senhores, para que esse sistema seja indeterminado, usando aqui o processo da regra de Cramer, como nós chegamos aqui a lembrar, né? Se o det, no caso, sistema homogêneo, se o determinante é diferente de zero, nós temos um sistema possível determinado. Se é det igual a zero, é um possível indeterminado. Senhores, vamos então, no caso, para o sistema ser indeterminado, vamos tomar o nosso det e igualá-lo a zero. O determinante dos coeficientes é o M4, a primeira linha, a primeira coluna, coluna X, segunda coluna, coeficientes Y, 1. Senhores, repetimos, o det igual a zero devido à situação do indeterminado, determinante de segunda ordem. Produto dos elementos da principal menos o produto da secundária, isolando o M, senhores, 4. Nossa opção é. Senhores, vamos a um outro da Universidade Federal de Minas. Determine todos os valores reais de A e B, de modo que esse sistema tenha solução única, infinitas soluções e nenhuma solução. Então, senhores, vamos ter que discutir o sistema. Vamos usar o processo de escalonamento de Gauss. Então, senhores, vamos aqui ao nosso sistema. Para ficar melhor um pouquinho, vamos permutar, ó, a linha 2 com a linha 3, posicionamento dessas duas linhas. Não tem prejuízo para o sistema. Bom, senhores, então vamos iniciar o escalonamento da segunda em relação à terceira. 2 dividido por 1, 2. Então vamos pegar a primeira linha pelo oposto. Somando a segunda com a primeira, vai ficando quem, ó? 0x. 3 menos 2y dá y. Agora, senhores, menos 1z com menos 2az. Coeficientes, podemos trabalhar apenas com eles, ficamos com menos 1, menos 2az, igual 1 menos 4, menos 3. Senhores, vamos agora trabalhar com a terceira em relação à primeira. 3 dividido por 1, 3. Pega o oposto. Primeira pelo oposto 3. Somando terceira equação com menos 3 vezes a primeira. Senhores, vai ficar aqui em 0x. 4y menos 3y é o y. Agora no coeficiente z, cuidado, hein? Vai ficar 2 menos 3a. Z. Termos independentes, b menos 6. Senhores, podemos aqui eliminar o x, né? 0x cai fora. E aí ficamos trabalhando com essas duas. 1 dividido por 1. Vamos pegar a primeira e multiplicá-la por menos 1. Em outras palavras, é só uma soma entre elas. Ficou bem prático, né? Vamos aqui ter condições de cancelar o y. Agora, cuidado. 2 menos 2a, 3a, menos, passa a ser, ó, mais 1. 2 mais 1, 3. Menos 3a mais 2a. Olha o sinalzão comando aí. Ficamos com 3 menos az. Termos independentes, b menos 6 menos menos, passa mais 3, né? b menos 3 passa a ser o termo independente, que é o menos 6 mais 3. Senhores, vamos daqui para frente encarar essa equação para discutir o nosso sistema. Ou seja, para que ele seja, possua solução única, em outras palavras, seja um sistema possível determinado. Sistema, uma equação ΔZ igual a K. Se ela deve ser ou possuir solução única, senhores, necessariamente seu coeficiente deve ser diferente de zero. O termo independente pode ser qualquer. É o nosso caso. Vamos a 3 menos a, para que ela seja SPD, ou solução única, forçar o 3 menos a ser diferente de zero. Isolando o a, senhores, a diferente de 3 para que esse sistema possua solução única. Senhores, para que ele possua infinitas soluções, um SPI. Ora, para que uma equaçãozinha possua infinitas soluções, ó, 0z igual a zero. Ela tem que ser indeterminada.
Então, senhores, vamos usar o 3 menos A sendo 0, chega a 3. E o B menos A, que é o termo independente, né? Também igual a 0, o B é 3. Então, para que ela possua, esse sistema possua infinitas soluções, A e B, ambos iguais ao 3. E, finalmente, nenhuma solução. Uma equação, digamos, para não admitir solução, ser uma SI, tem que ficar, por exemplo, com 0 e Z igual a um K diferente de 0, que não vai admitir solução alguma real. Então, senhores, nosso caso, o A menos 3 tem que ser 0. Nos fornece o A3 e o B, né? Que é o caso B menos 3, termo independente, deve ser diferente. Então, nos fornece B igual, diferente de 3. Então, para que ela não admita solução, o sistema, necessariamente o A é 3 e o B é menos diferente de 3. Então, senhores, aí um processo que nós podemos usar para o processo de discussão de sistemas. Senhores, verifique que é indeterminado esse sistema. É o pedido A. Pedido B é aquele apresente a sua solução geral, fazendo uma variável livre, né, valendo alfa, indique duas soluções possíveis. Então, senhores, vamos usar aqui o escalonamento. Então, no caso, ó, vamos ter que tirar esse 4x e 8x da jogada logo na primeira passagem. 4 dividido por 2, 2. Pega o oposto na primeira. Somando a primeira com a segunda equação, senhores, menos 2 a primeira. 4 menos 4 dá o 0x. Menos 1, menos 2, ó. Ok? Ficamos com menos y mais 2y é o y. 2z menos 6z é o menos 4z. Independente, 5 menos 8 é o menos 3. Senhores, a seguinte, primeira em relação à terceira, 8 dividido por 2, 4. Pegamos o oposto da primeira. Ficamos 3, terceira equação, menos 4 a primeira. Senhores, fazendo essa continha, 8 menos 8 é o 8x é o 0x, menos 3y mais 4y é o y, 8 menos 12z é o menos 4z, 13 menos 16 é o menos 3. Senhores, escalonamos a variável x. Ficamos, ó, beleza aqui, né? Tomamos aqui, ó, a primeira, podemos dizer, operamos como os opostos, né? 1 dividido por 1 dá 1, pega o oposto na primeira. Então, somando, né, senhores, ficamos com 0y, menos 4z mais 4z é o 0z. Olha lá quem ficou, 0z igual a 0. Então, senhores, trabalhando com esse sistema, já vimos a princípio que esse nosso 0z é considerado a variável livre. Trata-se de um sistema SPI. É a resposta para a nossa primeira questão. Primeiro item da nossa questão. Resolvendo ou iniciando a resolução do seguinte item, o item B, vamos usar a variável livre, o A, denominada de alfa. Então, senhores, vamos ficando aqui, ó. Se o nosso z é alfa, ficamos com a segunda equação, y menos 4alfa igual a menos 3. Isolando o y, ficamos a 3 menos 4alfa. Partindo para x, isolando, ou melhor, usando a primeira equação, 2x menos o valor y, mais 3 vezes o valor z. Senhores, dando uma arrumadinha nessa equação, eliminando aí o parênteses, isolando o termo em x, ficamos com o nosso x igual a 1 mais alfa sobre 2. Ou seja, solução do item B, a terna 1 mais alfa sobre 2 é o valor da primeira variável, que é x. Menos 3 mais 4 alfa é o valor y. E o nosso alfa é a variável livre. Senhores, uma possível solução, aliás, duas, vamos aqui usar uma tabelinha em que a variável y, a princípio vamos usar um zero para ela, por exemplo. Quando z for zero, usar menos 3
mais 4 vezes 0. Ficamos com o y valendo menos 3. E aqui no caso x1 mais 0 sobre 2, ficamos com meio. A terna então, 1 meio, menos 3 e 0. É uma das possíveis soluções desse sistema. E uma outra, senhores, quando z é 1, vamos à primeira equação, o valor y, e vamos usar o alfa valendo 1. Ficamos com menos 3 mais 4 vezes 1, é 1. E no caso x, 1 mais 1, que é o valor alfa, sobre 2, dá 2 por 2, que é 1, a terna 1, 1, 1, é a solução também desse sistema. Então, senhores, no mais, deixamos essas 3 questões para os senhores praticarem um pouquinho. Valeu, um abraço e até a próxima.